A paz do Senhor Jesus a todos os nossos amigos, irmãos, inscritos do nosso canal. Graças a Deus, estamos iniciando mais um vídeo com a mensagem de Deus e com a oração que com certeza irá gerar muitos resultados na sua vida. Talvez neste momento eu estou falando com você que está esperando o resultado, está esperando o efeito, da fé, porque a fé ela traz efeitos e bons resultados. Eu queria que você acompanhasse com bastante atenção esse vídeo de hoje, aonde nós vamos falar a respeito do amadurecimento espiritual. Olha, muitas pessoas querem conquistar, muitas pessoas querem vencer, muitas pessoas querem contar milagres, mas infelizmente muitas pessoas ainda não amadureceram na fé. Olha, eu queria que você pegasse a sua Bíblia aí, por favor, e abrisse primeiramente no livro de 1 Coríntios. Nós vamos ler aqui em 1 Coríntios, algo muito forte. 1 Coríntios capítulo 13, se você tiver uma Bíblia aí, capítulo 13, versículo 11. Olha o que o apóstolo Paulo fala aqui, Nós vamos ler 1 Coríntios, depois nós vamos ler Gálatas. Duas mensagens que parecem diferentes, mas não são a mesma palavra. A mesma coisa que o apóstolo Paulo falou aos Coríntios, ele falou também aos Gálatas. Eu queria que você, antes de ler comigo essa palavra, você que ainda não é inscrito, clicasse aqui embaixo em inscreva-se e se inscrevesse no nosso canal. É importante que você se inscreva, acione o sininho das notificações e pronto. Eu vou orar por você, eu vou buscar Deus em favor da sua vida e Ele enviará a resposta. Amém? Se não é inscrito, clica aí e se inscreve. Eu queria que você participasse também, deixando o seu like, aquela curtida e também o seu comentário, tá bom? Fica à vontade, comente no vídeo, eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Antes de ler o livro de Gálatas, vamos ler 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11. E o apóstolo Paulo diz assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Olha só, ele fala aí sobre algo muito forte. Ele fala que quando ele era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas quando chegou a ser homem, desistiu das coisas de menino. O que ele está falando aí? O que será que ele está falando quando ele diz desistir das coisas de menino e cheguei a ser homem? Ele está falando do amadurecimento, não do amadurecimento, da sua idade, da sua fase de criança e da sua fase adolescente e adulto. Não, ele está falando da sua fase espiritual. Muitas pessoas ainda não amadureceram espiritualmente. Elas continuam ainda sendo crianças espiritualmente falando. Ela não amadureceu a sua fé. Ela não amadureceu ainda o poder de Deus na vida dela. Então o apóstolo Paulo, ele fala aqui no livro de 1 Coríntios, quando ele fala isso, ele está falando a respeito da sua fé, da maturidade espiritual. E lá no livro de Gálatas, se você quiser ler também, Gálatas capítulo 4, versículo 3, diz assim: assim também nós, antes de ficarmos adultos espiritualmente, fomos escravos dos poderes espirituais que dominam o mundo. Olha só, a mesma coisa ele fala lá no livro de Gálatas, Gálatas capítulo 4, versículo 3. Assim também, nós antes de ficarmos adultos espiritualmente, fomos escravos dos poderes espirituais que dominam o mundo. Quer dizer, existe uma força maligna, Existem os poderes espirituais que dominam o mundo, que esses poderes eles só conseguem dominar aquela pessoa quando ela ainda é, espiritualmente falando, ela ainda é uma criança. Espiritualmente falando, ela ainda não tem a experiência da fé. Então ele fala aqui: mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou, versículo 4, Gálatas capítulo
4, versículo 4. Mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu próprio filho, que veio como filho de mulher humana e viveu debaixo da lei, para libertar, versículo 5, os que estavam debaixo da lei, a fim de que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus. Quer dizer, houve um amadurecimento. O Senhor Jesus veio ao mundo, ele veio ao mundo para nos libertar, né? Digamos assim, para nos libertar e nós nos tornarmos pessoas da fé, amadurecidos na fé espiritualmente. E você sabe, uma criança, ela não tem capacidade de conquistar nada. Ela não tem capacidade de conquistar nada. Pelo contrário, ela é total dependente, né? Ela é total dependente. Uma criança não pode tomar conta de uma herança. Uma criança, ela não pode assumir um cargo. Ela não pode, até o momento que ela amadurece, se torna, né, um adulto, um homem, né? Assim também a pessoa, quando ela ainda não tem a sua fé, né, a sua fé amadurecida, muitas das vezes ela se encontra ali, né, gemendo, sofrendo, né, passando por lutas. Mas eu me recordo agora de Davi. Davi, quando ele foi ao acampamento, né, levar o alimento para os seus irmãos que estavam em guerra, e quando Davi viu Golias, a reação de Davi foi muito madura, porque quando ele viu Golias, ele disse: quem é esse filisteu incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Davi, quando ele viu Golias, ele imediatamente reagiu de uma forma que não condiz com uma criança. Apesar de Davi ainda ser um menino, jovem, praticamente uma criança, Davi, quando viu Golias, as suas palavras não foram de uma criança, foram de um soldado, de um valente. E é aí que está o segredo. Davi, ele já tinha a sua fé, apesar de ser um jovem, apesar de ser ainda quase uma criança, Davi, ele já tinha a sua fé amadurecida. Quando ele olhou para o Golias, o gigante Golias, as palavras dele não foram palavras de uma criança, de um jovem, foram palavras de um homem, de um adulto, de um soldado amadurecido. Você está entendendo? Quando a pessoa ela tem a sua fé amadurecida, não é nem a idade física que vai falar, é a idade espiritual. Não sei se está dando para você entender. Então peça a Deus: Senhor, eu quero amadurecer na fé. Eu não quero ser uma criança na fé, um menino na fé. Eu quero ser um homem na fé, uma fé amadurecida, uma fé determinada, uma fé que está pronta para tomar posse da bênção. E com certeza você irá tomar posse da sua bênção. Amém? Amém? Assim como Davi, ele já tinha o amadurecimento espiritual, e quando ele viu aquela situação, na mesma hora ele reagiu, porque ele sabia que Deus era com ele. Assim também você precisa fazer. Vamos orar? Vamos falar com Deus em nome de Jesus. Feche os seus olhos e entre em oração junto comigo neste momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós entramos na tua presença, meu Pai. Eu te peço que essa pessoa, meu Deus, que está orando comigo, ela tenha a sua fé amadurecida, para que ela possa, assim como Davi, meu Pai, diante daquela afronta, diante daquele gigante, a reação dele não foi a reação de um menino, de se acovardar, de ter medo, de esperar que alguém o protegesse. Não, a reação dele foi de enfrentar aquele gigante, de vencer o mal. Que essa pessoa também, meu Deus, ela venha ter coragem, ela venha ter a sua fé, meu Pai, amadurecida, para que ela venha enfrentar o mal e vencer, porque o Senhor Jesus dará vitória. Meu Deus, dá vitória para essa senhora, para esse senhor, para essa mãe que chora todos os dias por causa do filho, para esse pai, para essa pessoa, meu Deus, que está passando por uma luta. Eu determino em nome de Jesus o milagre na sua casa, na sua família, na sua vida financeira, na sua saúde. Meu Deus, faz o milagre acontecer, e que essa pessoa, meu Pai, tenha a sua fé amadurecida, em o nome do Senhor Jesus, que ela venha tomar posse
da bênção, a restauração que estava faltando, meu Pai, que ela receba agora, aquela resposta que ela estava esperando, meu Pai, que ela tome posse em nome de Jesus. Você que crê, diga eu creio, diga amém e glória a Deus. Glória a Deus. Se você recebeu a bênção através da palavra e da oração, clica aí, curte, deixa o seu like e deixa o seu comentário, escreva aí: Senhor Jesus, amadurece a minha fé. Senhor Jesus, me dá maturidade espiritual. Diga: meu Deus, eu vou tomar posse da minha bênção, assim como Davi. Escreva aí, manifesta a sua fé nos comentários. É importante você deixar o seu comentário, deixar o seu like, tá bom? E se puder compartilhar, compartilha, porque Deus vai te abençoar mais ainda. Vai aparecer aqui o link de mais 2 vídeos com 2 orações fortíssimas. Você pode clicar e receber mais uma bênção assistindo esse vídeo, tá bom? Fica com Deus, um forte abraço e que Deus te abençoe. Continue acompanhando nossos vídeos, em nome do Senhor Jesus.